Sim, sim. É isso. Agora todo mundo aprovou a gravação. Aí. Você... Tá Foi. gravando já, Tá tá gravando. gravando, mano? Só ficou como teste 1, 2, 3, não tem problema. Opa. Esse pode fechar, pode fechar. Esse aqui. Agora. Eu acho. Não. Aí, fechou. Pode começar, cara. Vocês me passam logo aí o direito de apresentação aí, vá. Tu dá permissão pra ela ou preciso dar? Sim, eu vou dar. Tá. Passa pra mim aí que eu quero mostrar pra vocês uns slides, umas coisinhas. Prometo que não vou dar aula, não. Tá como apresentadora, cara. Beleza. A última coisa que a gente quer é ter aula no sábado. Então, vou mostrar. Eu não sei se vocês tiveram acesso a esse material aqui que eu tenho. Deixa eu exibir ele aqui na tela cheia. Tô na tela, não. É o Wagner. Só fecha lá. Fecha lá e abre. Não. A tela grande ali. É que a gente não tá vendo do monitor grande. Aí, foi. Conseguem ver aí? Sim. Manual de sobrevivência. Legal? Gostamos. Dá pra baixar isso aí depois? Vai ficar gravado. Dá, eu posso mandar para vocês. Isso aqui, eu até peço desculpa para vocês, porque é um material que eu tenho trabalhado nele desde o finalzinho, né, da reabertura das nossas atividades, né, enquanto sociedade, com esse arrefecimento da Covid. Então, ele traz algumas coisas, assim, do que a gente viveu, então, inclusive cita vocês também, mas faz parte de um conjunto de palestras que eu tenho feito, quando me convidam, exatamente para poder mostrar o que é o Hackerspace e o que tem feito, né? Só que então, gente, antes de tudo, eu preciso agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Fiquei super feliz com o convite do Joel. Ele falou que vocês estavam organizando esse evento e não coincidentemente, obviamente, convergente com o dia, com o Aaron Swartz Day, que nós também vamos fazer aqui, né? Aqui em Salvador, Bahia. Eu estou um pouco nervosa, tá? Mas logo eu consigo parar de gaguejar. E o que acontece? Como eu estava contando para vocês, aqui no Raul Hacking Club, a gente está sem sede. Então, temporariamente, a minha casa está servindo de esconderijo, né? Refúgio para esse hacker club sem teto. E aí, por conta do Aaron Swartz Day, a gente pensou duas ações. Uma delas é estar na Bienal do Livro hoje, a partir das 5 horas da tarde, com camisas em homenagem, para poder marcar essa história, né, do Aaron, para poder marcar a importância dele e o sofrimento dele por conta dessas nossas políticas arbitrárias e capitalistas em relação à produção do conhecimento. Então, a gente fez as camisas, como eu tinha mostrado, vou mostrar novamente. Nós fizemos camisas aqui, de várias cores, cada um fez a sua. A gente está com o símbolozinho do Creative Commons, que vai, então, na frente da camisa. E atrás vai aquela imagem do rosto do Aaron, junto com a nossa login ali, né? Então, vai o rosto do Aaron aí na parte de trás da camisa. E para a gente foi bacana, porque foi um momento mesmo de convergência mão na massa. A gente sabe que Hacker Club precisa disso. A gente tem que incentivar esses momentos, né? É o que vocês estão fazendo hoje. Essa aqui é a branca, ficou bem legal também, tá vendo? E aí, então, hoje estaremos na Bienal do Livro. Vamos usar máscaras também com o rosto do Aaron. Teremos 6 pessoas de máscara. E a ideia é que a gente faça o vídeo, né? Construa lá alguma movimentação para poder despertar, para poder provocar, né? Essa necessidade de se pensar nas licenças livres, de se pensar o domínio público, de se pensar na produção de conhecimento aberto. E amanhã a gente tem também, lá na Universidade Federal da Bahia, vai ser no vão da Biblioteca Central daqui da universidade, a gente vai ter uma roda de conversa também sobre a história do Aaron Swartz, e vamos também falar sobre conhecimento livre. E o bacana é que amanhã é dia de Enem, no mesmo lugar em que nós estaremos. Então, a gente está com bastante esperança, né, de que a gente consiga alcançar públicos que sequer sabem ou que têm conhecimento do que a gente está defendendo. E aí, pessoal,
Vou também mandar um abraço para a galera do Elo, que eu sei que a galera é toda ligada na RNP, garantindo a nossa produção, essa nossa produção de... Ai, gente, esqueci a palavra. Essa nossa produção digital, né, a partir das nossas imagens, mas utilizando plataformas abertas. E para mim é muito, muito bacana realmente manter esse contato com vocês nesse sentido. Bom, dito isso, o que esse material traz? Eu vou passar ele bem rapidinho. Eu quero dar para vocês um panorama de algumas coisas que eu tenho percebido, porque eu não sei se a maioria de vocês sabe, mas desde quando eu comecei a fazer parte do movimento hackerista, né, que participei junto com o pessoal do Raul Hacker Club, eu tenho estudado hackerspaces no Brasil e no mundo. Só que aí eu foquei muito aqui na nossa história, e a partir disso foi que eu fiz uma tese chamada Pirâmide da Pedagogia Hacker, onde eu analiso como são as práticas educativas dos hackerspaces. Então, então, assim, tem anos, né, que eu faço essas palestras, que eu pesquiso o tema, e uma coisa que eu percebi é que antigamente, sempre que a gente ia fazer a palestra sobre hacker, o pessoal tinha aquela imagem do hacker desse jeito aqui, né? Sempre assim. É impressionante. Então, lembrando, as minhas palestras eram muito focadas, a maioria delas em eventos de educação, com pessoas que não estavam na área de tecnologia. Então, sempre que falava a palavra hacker, eu perguntava, quem tem medo de hacker? Quem acha que hacker é criminoso? Muitas pessoas levantavam a mão, porque essa aqui ainda era a ideia recorrente, né? E aí o meu trabalho era sempre mostrar quem são hackers, né? Quem são que os hackers estão do nosso lado. E eu gosto muito dessa imagem aqui do Otávio, porque vocês sabem que a televisão não mente, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Mas o Otávio, lá do Calango Hacker Club, ele foi entrevistado por uma dessas TVs aí, né? E aqui na legendinha é o nome hacker. Então, era muito legal fazer esse trabalho, exatamente para poder desconstruir as pessoas perceberem que os hackers estão do nosso lado, né? São pessoas como nós. E hoje em dia, pessoal, quando a gente vai fazer essa palestra, não tem mais isso, sabe? Principalmente com a gurizada, quando a gente vai fazer palestra em escola, não tem mais esse medo. Inclusive, muitos jovens, eu estou falando aqui do contexto das escolas públicas, né, que eu acompanho, eles têm se mostrado com posturas hackers. E aí é que vem a confusão, porque eles têm um conhecimento tecnológico profundo a ponto de conseguir invadir o computador, por exemplo, da própria escola, né? Então, eles ainda pensam que o ser hacker é isso aqui, ó. Mas eles começam a ter um certo senso ético, que invadir o computador da escola, ok, mas invadir para quê? E isso é muito interessante, porque os jovens falam sobre isso e eles mesmos problematizam as implicações do que eles fazem. E qual é o problema? A gente vê a sociedade cada vez mais implicada, falando mais sobre hackerismo, mas a gente não vê reverberação, por exemplo, na escola, nem nas academias. Então, a educação formal, ela ainda não está dando conta dessa necessidade da gente perceber que hackers são sujeitos importantes na nossa sociedade. A gente ontem estava conversando com o pessoal aqui do Hacker Club enquanto fazia camisa. Gente, olha, eu sinto que a gente está entrando na era dos hackers. E não apenas dos hackers, esses que a gente conhece aí como digital hackers, aqueles de computador, de security, mas dos hackers realmente que querem ver mudanças reais, né? Desses que querem mudar o sistema, que querem mudar o hegemônico. A gente está entrando nessa era. E cada vez mais tem que ter conhecimento tecnológico. A gente precisa, enquanto agrupamento de pessoas motivadas pela cultura hacker na sua origem, levar isso, sabe, pessoal, para todo lugar que a gente for. Pode até parecer estranho, mas é importante que a gente faça isso, né? Se vê alguém falando, o hacker roubou grana. Eu falei, não, quem rouba grana é ladrão, não é hacker. Ele quebrou uma senha. Não, quem tira a senha é um invasor, é um criminoso, não é um hacker, né? Então, o tempo todo a gente vai sempre desconstruindo isso. E aí, o que acontece? Deixa eu passar uns slides aqui. Otávio, se quiserem me interromper, gente, interrompam, viu? Vão falando aí. O Otávio chegou bem no slide dele. Ele chegou? Chegou aí. Pois é. Otávio é meu hacker modelo.
E claro, né, compartilhando o lugar com a Nina da hora. Isso também, gente, é uma necessidade que eu tenho percebido. Inclusive, eu estou insistindo um pouco nisso aqui com o grupo, né? O Raul Hacker Club, o nosso grupo base é um grupo muito inclusivo, né? A gente aqui, eu e Geise e as meninas que estão chegando agora, a gente não pode dizer que sofre, por exemplo, com posturas machistas, com misoginia dentro do nosso grupo base. Isso é muito legal, porque a área de tecnologia, vocês sabem que ela é o contrário disso, né? E a gente também vê a dificuldade, inclusive, dos nossos colegas de Hacker Club de conseguirem ter mulheres atuantes ali. Então, por que eu estou falando isso? Essa imagem aqui da Nina, ela caminha do lado da imagem do Otávio, exatamente para poder fazer esse balanço, né, da necessidade de a gente também investir e incentivar na formação das mulheres nas tecnologias, das mulheres negras, das mulheres periféricas. Então, a gente também precisa sempre, a gente tem que estar atento em relação a isso, porque ainda é muito desigual, né? Aí o que acontece? Deixa eu passar aqui, eu vou passar rapidinho, né, mas eu mando para vocês, se vocês quiserem. Aqui, aí eu faço aquele histórico que eu não vou contar que vocês conhecem, o histórico de onde vêm os hacker clubes, defendendo essa definição de que tecnologia de informação e comunicação não é só ferramenta. Tecnologia de informação e comunicação, ela muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver. Então, se a gente fica tratando tecnologia só como ferramenta, a gente não faz isso que o Hackerspace faz melhor. Mostrar que tecnologia afeta a vida. A tecnologia não é criação por mágica. A tecnologia pode ser libertadora e pode ser opressora. A gente não tem essas discussões assim, com tanta abertura em outros locais, como tem, por exemplo, no Hacker Club. Então, eu penso hoje que a missão dos nossos movimentos, né, é exatamente questionar esses monopólios da era digital. E é isso que a gente está fazendo quando vocês colocam um evento como esse, quando a gente valoriza o Aaron Schwartz Day, né? Aqui, agora eu vou passar um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês os dados da pandemia, tá? Olha só. Aqui foi quando eu fiz a minha tese, quando eu defendi a tese, a gente tinha lá no hackerspaces.org, 43 hackerspaces listados como ativos no Brasil. Pessoal, se quiser me interromper, viu, para poder fazer comentário e pergunta, por favor. Como eu falei, não é aula não, tá? Não, tranquilo. A gente está com o microfone aberto aqui quando alguém falar, inclusive. Vai ouvir. Joia. Então, vejam bem, em 2017 a gente tinha 43, tá? Quando eu fiz a tese, eu consegui me comunicar com uns 20 ou 23 hacker clubes, sendo que alguns dos quais eu tive contato não estavam sequer lançados nessa plataforma, né? Então, esse aqui era o nosso cenário. O que é o Hackerspace ativo? É aquele que está fazendo atividades e tem a sede. Aí, quando eu fui fazer o trabalho agora, esse mesmo trabalho em 2021, já durante a pandemia, tinham 25 hackerspaces listados como ativo no Brasil. Então, a gente saiu de 2017, 43, para 2021, 25 hackerspaces. E eis que, para nossa surpresa, quando eu fui olhar em 2022 agora, no início do ano, tinham 12 ativos. Aqui está 11. Sabe por que está 11? Porque eu fui refazer essa palestra na Latinoware e eu sempre atualizo os dados. E o Hacker Club tinha saído da lista de hackerspace ativo. Aí foi aquele pacto, né? Assim, gente, peraí, é a gente mesmo que saiu? Será que realmente a gente estava constando. Tá ali, ó. Tá ali? Pois é, tá vendo aqui? A gente não tá aqui. Vocês estão lá, vocês estão registrados lá. Então, pra gente foi um choque, né? Assim, na hora que, quer dizer, pra mim, né, que eu vi isso, aí depois eu contei pros colegas, e aí Manfilho que entrou lá na plataforma, foi ver os metadados, o que tinha acontecido, e atualizou. Mas aqui, o que acontece, né? Eles consideram, como eu estou comentando aqui, o Hackerspace, aquele que tem a sede, né? Sim. A sede física ali, ativa, é considerada ativa. Só que a gente hoje percebe que tem que tem sim uma diferença, né, entre Hacker Club e Hackerspace, mas é basicamente ter ou não ter um espaço.
Porque a gente, como Hacker Club hoje, escolheu manter outros espaços, ajudar a manter espaços parceiros. A gente está fazendo agora atividade em biblioteca pública, a gente está fazendo atividade na UFBA, que são locais que a gente precisa também contribuir para que tenha um movimento, para que tenha uma abertura social, né? E aí o MAN, ele foi lá e entrou e atualizou o metadado. Eu não vi ainda se a gente voltou a constar. Só que, de fato, seria contra o que está previsto na plataforma, porque a plataforma quer apenas espaços com sede, né? Só que a gente está defendendo uma postura que a gente construiu, inclusive por conta da pandemia, que essa presença do Hacker Club não precisa necessariamente ser apenas na sua própria sede. A presença dele ela pode ser uma presença física, uma presença real, em outros locais. E tem outros exemplos de Hacker Clubs assim no mundo. Tem curioso, porque a minha percepção é que o Raul estava mais presente, inclusive, do que o Mate Hackers. A gente estava super parado, mas a gente estava mantendo aqui no prejuízo o espaço, com dificuldade, mas a gente não estava ativo, não estava usando espaço. Tanto a minha percepção é que o Raul... uma operação, logo em 2020, que a gente chegou a fazer uns eventos online, só ficar chorando nos eventos. A gente fez encontro para lembrar da criação, 10 anos, coisa assim, porque a gente nem sabe se é 10 anos, é 11 ou é 9. É 12. É 12. É 12 se não contar 7. Se contar 7 é 10. Então, a gente também tem crise de idade aqui, viu? Na hora de contar a nossa idade também a gente fica nessa. É quantos anos? Mas o curioso é exatamente isso, porque pelo menos a minha percepção é que o Raul é muito presente. Eu fiquei extremamente surpreso de que tinha saído dali e que não estava mais contando. Presente, ativo. Pois é. Foi daí também o nosso susto, porque a gente estava realmente fazendo coisas, né? E aí me ficou evidente que a plataforma, ela é focada nos que têm sede e não necessariamente nos que estão atuantes, né? Não que vocês não estivessem, porque vocês também estavam, né? Mas um pouco atuante. Mas estava pouco, gente. Mas perceba, porque essa foi a realidade. Mas vocês, tanto que... Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz aqui um levantamento. Deixa eu pegar aqui. Eu quero falar. Quer ver vocês aqui? Aqui, ó. Isso aqui é de quando eu fiz o levantamento. O que estava rolando durante a pandemia nos Hacker Clubs, né? E aí eu cheguei realmente a conversar com vocês e vocês estavam fazendo coisas importantes, olha. Estavam publicizando ações de apoio a grupos afetados, estavam desenvolvendo funcionalidades e projetos de forma individualizada, ou seja, vocês mesmos me comunicaram que estavam, olha, a gente está individualizando, está fazendo as nossas coisas meio individualizados, né? Mas a gente está tentando manter a sede, a gente está tentando fazer eventos online. E tanto que tinha, né? A presença, por exemplo, aqui do Lucas. Gente, qual que é mesmo o nick do Lucas, hein? Esqueci. Inclusive, link do Lucas. Não sei. Link, tu quer dizer de qual? O Lucas tem participado. Porque o Lucas é um cara que está com uma vibe muito parecida com a do Raul. Ele está muito ativo em outros coletivos, em outros espaços. Está fazendo parte da Soberana. Ele agora é, não sei, podcaster, Twitcher. Ele faz no Twitch, né? No Twitch. Lives de game. Mas ele ainda é mate, né? Ele ainda mate. Pois é. Sem ele não existiria espaço. Hoje ele não está aqui porque ele está, acho que na Campus Party organizando... Exato. Então, tipo, de fato, talvez o Lucas foi o cara que manteve o nome do mate ativo enquanto pandemia. Claro que foi bem como tu colocou, né? A gente estava muito individualmente porque a gente não tinha mais espaço para reunir presencial e nem muito, acho que, a tecnologia, talvez, ou organização, no caso, para fazer a parte web, porque a gente teve vibes muito distintas, né? Dificuldades durante a pandemia, a preocupação também. Está variando o brilho do sol. Então, inclusive, agora, nos últimos meses, a gente está voltando a se organizar também. Ficou muito um ou dois, Joel, Lucas tocando, assim, eu... E o Guilherme, né? E poucos, né? E aí a gente está voltando a se organizar mesmo, assim, como um coletivo, né? Mas o Lucas foi um cara aí que foi meio que trouxe nas costas o Mate Hacker por um bom tempo. Na sede. Na sede, mas
Mas percebam, isso é super compreensível, né? Porque todo mundo passou por isso de alguma forma. Tanto que, quando eu coloco esse slide aqui, ó, é exatamente para a gente refletir sobre o que foi que a gente viveu, né? Porque, às vezes, quando a gente coloca as coisas em perspectiva, a gente, às vezes, até se sente um pouco culpado. Eu não sei se vocês têm esse sentimento. Por que a gente não fez um pouquinho mais? Mas olha só a realidade que a gente estava vivendo. Empobrecimento, excesso de atividade, solidão. A gente ficou o tempo todo conectado, né? Só que, ao mesmo tempo, se sentia sozinho. A gente estava preso nas nossas casas, com as nossas famílias, e, ao mesmo tempo, tem pesquisas que mostram que o sentimento de solidão, gente, ele tomou conta, sabe? Ansiedade, síndrome do pânico, nunca se teve tanto adoecimento. Mas teve uma frase do Raul que foi super importante para nós durante essa época. Era o Nem Filho que falava isso para mim, inclusive. Não tem como o Raul estar bem se algum dos membros não estiver bem. Né? Então, lá pelos 6 meses da pandemia, a gente começou meio que uma onda entre os membros e etc, para ver como é que cada um estava, tirar da rotina, dar um passeio mesmo que fosse protegido dentro de um carro. A gente fez um monte de coisa assim também. Exato. Foi super importante. Joel. Desculpa, Joel, eu te interrompi, desculpa, perdão. Não, é isso. Não, mas isso que você falou, pra gente foi um processo, que é o processo que eu sistematizo aqui nesse manual de sobrevivência, né? Aqui, ó. O que é o nosso manual de sobrevivência? É identificar aquele objeto útil, né? Igual a toalha lá para o mochileiro da galáxia. Então, o que é o essencial para você conseguir sobreviver? Só que, no nosso caso, não era necessariamente um objeto. A gente precisava identificar os itens, ou seja, os nossos saberes, as nossas práticas e os nossos objetos essenciais para conseguir sobreviver. E nesse processo reflexivo, a gente percebia que tinha que identificar o essencial, exatamente para não ficar se culpando ou dispersando, né? Para poder fortalecer e renovar esse essencial, que no nosso caso não foi a toalha, obviamente. Mas olha só o processo, né? Para a gente poder fazer isso. E a gente não fez isso assim de uma forma sistematizada. A gente foi meio que intuitivamente, né? Tentando manter as nossas atividades. Mas tanto que o Raul mesmo, né? Os projetos do Raul pararam. O que existiu foi o grupo gestor do Raul, o grupo de desenvolvimento, apoiando projetos de amparo à pandemia. E eu tinha um desses projetos, né? Isso fez toda a diferença. Então, olha só. Aí, quando a gente foi fazer essa revisão da realidade, a gente ficou... uma reflexão, né? Diante desse contexto todo. O que é que foi perdido? O que a gente ainda tem com a gente? Com o que a gente pode contar? Com quem nós não podemos contar? E quem precisa de nós? E aí a gente precisou revisar esses paradigmas, porque a gente não tinha sede, mas a gente tinha necessidades, tinha demandas que a gente podia apoiar. E aí foi aí que a gente voltou um movimento que eu chamo de voltar às origens, né? Por que voltar às origens? Porque quando a gente cria um Hacker Club, a primeira coisa que a gente fez, e todos os Hacker Clubs com os quais eu conversei fazem, é procurar pessoas com que você tem afinidade. É buscar pessoas em quem você confia. Então, isso é o que eu chamei de voltar às origens, né? Então, a gente fez uma conversa muito honesta com o grupo, e eu lembro que eu falava para o pessoal assim, eu falo, gente, tá muito difícil, mas sem o Raul Hacker Club, para mim vai ficar pior. Eu não gostaria que a gente se abandonasse, eu não gostaria que a gente se afastasse, mesmo que a gente não estava conseguindo fazer nada juntos, sabe? Então, essa conversa foi importante porque o grupo estava no mesmo sentimento. A gente queria estar junto e não conseguia. E na hora que a gente foi falando isso, é que a gente foi percebendo, então, os interesses próximos e por que a gente continuou fazendo. Porque estar com aquelas pessoas nos fortalece. Então, perceba, a gente teve que voltar lá na origem do que nos levou à presença física, até a sede, para poder manter a nossa cola digital, né? E aí, feito isso, que a gente conseguiu fazer, e eu fico até feliz, a gente conseguiu fazer várias ações, e eu confesso que eu fico até feliz quando vocês dizem que tiveram essa percepção de que tiveram essa percepção de que a gente realmente estava atuante, né?
E foi realmente um apoio muito grande do grupo para conseguir fazer o que a gente fez. Apesar, né? E isso foi tão legal. Gente, deixa eu mandar um beijo pro meu filhote Calanguinho. Eu ia dizer, o Otávio falou aqui, né? Presente, adoramos ver a mami, coração. Pois é, filhotes. Pois é, gente. Agora eu sou mãe de calango. Eu adoro quando eles falam isso. Então, assim, agora pra gente, a gente fez aqui aquele programa nosso, que eu não sei se vocês acompanharam. Esse aqui, ó. A gente fechou tudo. Agora, esse programa nosso, o que foi? Juntou a minha atividade na universidade, que também tinha parado tudo, com a necessidade do Raul se manter ativo digitalmente. Então, o programa Nós, ele juntava crianças de famílias vulneráveis com profissionais da educação e estudantes de pedagogia para poder ter apoio ludopedagógico, né? A partir de telefone celular. Só que eu estou falando aqui, gente, de famílias extremamente vulnerabilizadas. A gente tinha um acompanhamento do instituto do qual eu faço parte, a gente acompanhava, eu não me lembro bem, mas eram 200 famílias, né? E o programa Nós conseguiu chegar a 68 dessas famílias. E a gente não conseguiu chegar a mais famílias porque a desigualdade é enorme. Só que a gente só conseguiu isso porque a gente conseguiu, a partir do trabalho que o pessoal do Raul fez, né, meus parceiros aqui, para conseguir manter um JITSE, porque as formações tinham que ser num sistema um pouco mais leve. Eles conseguiram manter um cloud, né, que a gente utilizou com os nossos formadores. E só depois que a gente conseguiu fazer o piloto, com todo o apoio do Raul, é que eu consegui mostrar para a universidade que o negócio estava certo, porque a universidade não estava acreditando, sabe, assim, que fosse possível esse tipo de acompanhamento, por exemplo, valendo como estágio, valendo como carga horária, sendo reconhecido como atividade de estudante universitário, sabe? Então, o apoio que o Raul deu para a gente conseguir fazer a metodologia foi extremamente importante. Né? E aí a gente conseguiu... tá aqui o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Coloquei aqui, ó, 46... eu falei errado, perdão, tá, pessoal? Foram 46 crianças e 44 famílias. O outro projeto que alcançou 68. Então, eu estou com o gráfico para corrigir. Então, a gente começou com 7 aqui, ó, no piloto. Esse piloto aqui, ó, foi a partir dele que a gente conseguiu ir crescendo. E depois a gente conseguiu alcançar estudantes de educação de jovens e adultos por conta do programa, por conta do meu pós-doutorado com o FMG. Então, tudo começou aqui, ó, quando a galera do Raul apoiou essa primeira ação. Porque nem eu achava que eu fosse dar conta, né? E aí, isso aqui, então, foi muito importante para a gente. E aí, o que a gente está fazendo hoje, né? Olha só, o que nós estamos fazendo agora para a gente voltar a viver? Que a gente não quer só sobreviver, né? A gente quer voltar a viver mesmo. Nós particionamos os nossos grupos no Telegram. Então, a gente tem o grupo não oficial, que é esse aqui. A gente tem o nosso canal de comunicação, porque nem todos nós estamos no grupo não oficial, né? Ele é sem mediação, mas alguns de nós estão lá, mas não todos. Aí tem esse canal de comunicação. Aqui tem o grupo de comunicação, que é onde a gente discute as peças que a gente vai produzir, né? Aí tem o grupo Política no Raul. É engraçado, esse grupo ele foi criado exatamente por aquelas pessoas que querem aprofundar ali o debate político, né? A gente não tem tanto debate político no grupo não oficial. Aí tem esse grupo específico aqui para isso. Essa agenda automágica aqui que os meninos criaram para poder fazer as nossas postagens, para também manter a nossa presença. A gente pode estar com a agenda cheia de coisa, mas aí o Man conseguiu... Acho que foi Man e Thiago aqui que fizeram isso, não me lembro bem. Eles conseguiram fazer aqui esse robozinho para poder ir divulgando nossas coisas. E aqui, ó, é o Carpintaria do Universo. Esse primeiro que vocês estão vendo aqui, o Carpintaria do Universo, que é o nosso grupo de gestão, né? E aí, o que foi que fez diferença para a gente? Já finalizando aqui, né? A gente voltou a fazer o Cine Hacker. Oi? Isso é legal, a gente fazia uma época também. É uma coisa que a gente fazia. É a Matilde. Olha,
a gente percebeu que precisa realmente pegar mais firme, né, nessa situação mesmo de mostrar os caminhos do hackerismo, de começar a questionar os caminhos da tecnologia. E aí, qual que é o melhor jeito para a gente poder socializar esses conhecimentos? A gente percebeu, né, discutindo temáticas que são abrangentes. Então, a gente discute tecnologia, educação, política, tecnologia de novo, arte, psicologia culinária, o pensamento e a postura hacker em diversas áreas, retratados em filmes e documentários. Então, quando a gente começou, eu lembro que eu lancei lá no grupo assim, gente, a gente quer fazer de novo o filme hacker. Aí já vieram 2 pessoas que estavam nesse nosso grupito aqui, ó. As pessoas estavam aqui no grupo não oficial há um tempão, ó, durante a pandemia. E na hora que a gente colocou esse chamado, as pessoas falaram, opa, eu quero participar disso. E aí a gente criou um grupo do Cine Hacker só para fazer o planejamento. E foi muito bacana, porque a gente começou a aprender coisas novas com essas pessoas, as pessoas aprenderam com a gente. E aí, o Cine Hacker, ele trouxe para a gente hoje 2 pessoas novas, 3 pessoas novas, 3, né? Isso para a gente foi uma imensa novidade, foi uma imensa alegria. E a gente, com o Cine Hacker, então, como eu comentei, né? A gente voltou a frequentar as escolas, para poder fazer as palestras e tudo mais, e fizemos uma ação que eu mesma não... Eu nunca gostei muito, mas esse dia eu achei espetacular, que é o tal do sarau. Né? Eu não gosto muito de sarau, eu confesso para vocês. Não é muito, assim, a minha vibe de evento. Só que uma das nossas novas integrantes, a Rasbeck, ela fez parte do Cine Hacker. Nós levamos o Cine Hacker para a biblioteca. E depois ela sugeriu que a gente fizesse o Cine Hacker junto com o sarau de poesia. Então, esse grupo que vocês estão vendo aqui, ó, são poetas regionais, poetas locais, né, daqui, de Salvador, discutindo com a gente sobre direitos autorais e sobre licenças livres, e, ao mesmo tempo, lendo poesias e assistindo documentário. Então, para a gente, isso foi de um aprendizado, né? Para mim, foi um dia assim, eu fui assim, meio, não gosto de sarau. Mas o aprendizado e a troca foi tanta e nos alertou para uma coisa. Se a gente não quer mais passar o aperto que a gente passou nos últimos anos, com governos autoritários, fake news, um certo transe coletivo, em que as pessoas não conseguem enxergar o funcionamento das mentiras, né, que são criadas a partir dessas falácias, utilizando tecnologia, chegando no celular da gente, enfim, a gente precisa realmente romper a nossa bolha. Essa imagem, para mim, aqui, ela diz isso, sabe? Aqui a gente tem uma bolha, né, no sentido aí de cultura comum, de princípios comuns, uma bolha de poetas e uma bolha de hackeristas. E aí essas bolhas se encontraram, gente, e foi muito legal. Então eu percebo que a gente, enquanto Hacker Club, hoje tem essa missão, a gente tem esse compromisso, né? Principalmente a gente que é Hacker Club, que é inclinado para a esquerda. Eu não sei se eu podia fazer esse discurso aqui, viu, gente? Perdão, mas... Pode ser. Pode sim. Pois é. Aí já Deve sim. Porque a saída é para o lado da democracia, gente. A saída é para o lado do poder ao povo, da igualdade social, da equidade, né? E se a gente ficar só falando para a gente mesmo, a gente não consegue achar os aliados nos outros campos, não consegue abrir mentes, não consegue conhecer realidades, que eu acho que também é super importante. Se a gente não conhece outras realidades além da nossa, nosso parâmetro decisório, nosso parâmetro avaliativo fica muito pequeno, né? Então, para a gente, isso foi muito legal. Deixa eu ver se tem mais coisa que eu quero contar para vocês. Pronto, deixa eu mostrar esse aqui. Aí, olha só, qual que foi a síntese do nosso manual de sobrevivência fazendo essa deixa eu ver se... abriu para vocês aí ou saiu da tela? Não, só para mim saiu da tela. Manual de sobrevivência e revisão da realidade, está aqui. Isso, exatamente, esse mesmo. Então, assim, o que foi que a gente perdeu? Naquele momento, a gente perdeu a presença física, mas a gente tinha a presença digital, tinha a presença afetiva, né? Tinha necessidade de estar junto.
o que a gente ainda tinha do ponto de vista estrutural? A gente tinha uma certa infraestrutura e a gente tinha doadores. A infraestrutura que a gente tinha aqui era tecnológica, né? E ainda tinha alguns doadores, porque muita gente ficou sem grana, nossa arrecadação caiu pra caramba. Mas teve gente ligando e perguntando, Cá, o que eu faço? Vocês fecharam? Vocês vão fazer alguma coisa? A gente está com vários projetos. Então, teve gente que baixou o valor e continuou apoiando. Teve gente que saiu. Mas a gente foi conversando, né? Aqueles que nos procuraram tiveram esse posicionamento, né? E aí a gente viu a necessidade de vamos continuar divulgando o que a gente está fazendo, porque a gente ainda está recebendo apoio das pessoas, né? Por doação. E aí, com o que a gente podia contar, gente? Aquilo que eu falei, que a gente tinha de conhecimento, com os nossos laços afetivos e a confiança que a gente tinha um no outro. Porque não era todo mundo que estava, né? Aqui, ó, com quem a gente não podia contar? Com os adoecidos, com os sobrecarregados, com os desinformados, com os abandonados. Então, para a gente, a questão da grana, naquele momento, não era a prioritária. Para a gente, né, que conseguiu manter os projetos. Mas para quem se afastar, a gente entende que isso pesou. E agora são pessoas que estão retornando. E é por conta dessas pessoas que estavam nessa situação aqui, ó, é que a gente precisava continuar. E quem precisava de nós? E não estava na mesma situação que a gente, porque com todas as dificuldades, a gente ainda estava junto, a gente estava conseguindo fazer alguma coisa. Né? E isso não deixou a gente parar, sabe? E aí, então, por último, assim, a sobrevivência de Hackerspace e Hacker Clubs, né, eu comecei a separar, né? Ela ganha sentido na medida em que a gente se engaja nessas causas que afetam outras pessoas e outros grupos além de nós mesmos. Aqui eu nem coloquei se é um sentido positivo ou um sentido negativo, mas se a forma como a gente está afetando é positiva ou negativamente. O fato é que eu estou percebendo que a gente só consegue viver enquanto movimento, resistir, persistir enquanto movimento, na medida em que a gente consegue modificar, contribuir grupos e pessoas além de nós mesmos. Né? Senão a gente vai estar fadado à extinção. E esses foram os aprendizados que eu trouxe, sabe? Desse nosso manual de sobrevivência. Que era o que eu queria mostrar para vocês. A gente teve algumas discussões nesse sentido também. Muito, na verdade, tudo que tu falou, acho que cabe pro Mate Hackers também, né? Mas a gente tem até nesse ponto que tu falou, né? E aí eu acho que é mais até um ponto de vista meu particular, mas o fato de vocês estarem fazendo ações, estarem engajados dentro da própria comunidade do Raul, já chegou a atingir a gente. Tanto que a nossa percepção é que vocês estavam muito engajados, muito ativos. A gente não imaginou que teriam saído lá eu nem sabia que vocês estavam sem espaço, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante. A gente estava muito até nessa questão psicológica de cobrança, temos que fazer eventos, temos que atingir outras pessoas, e a gente, há um tempo atrás, a gente falou assim, não, vamos com calma, vamos voltar para dentro, conversar, entre a gente reunir de novo a galera, fortalecer os nossos laços, os nossos interesses, antes de ficar olhando para fora, porque assim a gente acaba, no momento que a gente está forte, a gente está bem internamente, a gente acaba gerando essa ressonância positiva que vai atingir as outras pessoas também. E a gente já tem, querendo ou não, eu acho que o movimento brasileiro de Hackerspace é um movimento bem bonito também. Eu acho que é exemplar até. O Raul, sem, assim, não tem o que... Quando a gente crescer, Raul. A gente sempre fala isso. Então, a gente teve essas discussões, eu não sei se eu também quer... Tem uma coisa muito importante, assim, sabe, que a gente tem que resgatar, e que a gente está tentando resgatar, é ser divertido. Sim! Durante muito tempo deixou de ser divertido. A gente ficou tão preocupado em manter o mate funcionando e vivo que a gente perdeu o principal espírito do Mate Hackers. Se divertir. A gente constituiu um grupo de amigos, laços de amizade entre a gente que não se conhecia e não se conheceria se não fosse o Mate Hackers. Tá? Muito poucas coisas em comum, tirando o Mate Hackers, a gente tem esse grupo que está aqui colocado, né? E a gente hoje é amigo, a gente frequenta a casa um do outro, a gente faz festa junto, vai pra praia, faz churras, etc. Né? E a gente tinha perdido essa dimensão de simplesmente se divertir. Vamos fazer um projeto, mas vamos fazer um projeto não porque a gente tem que fazer um projeto.
Aí vai fazer um projeto primeiro, porque é possível, o segundo, porque é legal, o terceiro que eu quero. Pronto. É simples assim, sabe? O próprio evento de hoje foi totalmente descompromissado, né? A gente recebeu o convite há pouco tempo atrás e a gente foi, não, vamos fazer, vamos, mas vai sair o que puder sair. E no fim tá saindo bem legal, muito melhor do que eu imaginava que ia sair. Reflexo até da pandemia, agora a gente já estava com foco, pensando em ter um microfone aqui, que a gente... Esse setup que vocês estão vendo aqui agora, ele literalmente está sendo usado pela primeira vez e ficou pronto 5 minutos antes da palestra, da nossa conversa aqui. Então não imagine que isso daqui existia e a gente está se preparando. A gente está se preparando mais de 3 meses. Tudo bem. Mas de fato a gente se reuniu, montou por causa do Aaron naquela negócio. Vamos tentar fazer dar certo, se der, não deu, se não der, a gente avisa cá, tivemos problemas, paciência, né? E a gente ia ficar muito triste se não tivesse acontecido, mas aconteceu, felizmente. O monitor, esse que está aqui, que a gente está olhando, vocês não estão enxergando, mas a gente está colocando aqui para o pessoal da sala ver. Joel faz poucos minutos. Também chegou alguns minutos atrás, para a gente né? conseguir fazer esse espaço, conversar com vocês, outros Hackerspace, fazer o Aaron, né? E até a própria outra, na sequência aqui, eu vou apresentar também um outro debate, uma outra discussão. Também foi feito ontem de noite, assim, na finaleira da noite e hoje de manhã. A gente discutiu umas 2 semanas esse tema. Não, mas de preparar as ideias, organizar numa linha de raciocínio foi ontem. Agora, discutir o tema é um tema que a gente é apaixonado, de fato, né? Então, a gente não é acadêmico. A gente não é acadêmico, mas... A gente é a galera da cerveja que gosta de fazer o mundo em poucas linhas e alguns copos. Pode ser. Isso que vocês falaram, que você traz aí da diversão, isso é fundamental, né? Isso é uma das características que mantém a gente unido, é amálgama, porque a gente faz isso voluntariamente, gente. Se for para sofrer, por que a gente faz, né? A gente tem aqui esse ponto. Então, isso da diversão é extremamente imprescindível. E é legal porque ontem o pessoal aqui em casa, como é que foi? A gente planejou isso também isso, né, de estar na Bienal, de fazer as camisas, a gente estava pensando em como é que a gente conseguiria marcar esse Aaron Swartz Day, e aí a gente chegou a ponderar isso numa das nossas reuniões, mas depois aí a ideia de fazer a camisa, de ir com máscara, sendo construída assim, né, e aí de repente está chegando o dia, o que nós vamos fazer? Aí eu coloquei aqui no grupo, né? Vai ser camisa com cerveja. Vamos lá para casa, cada um faz a sua. E foi extremamente divertido, porque é disso que a gente precisa. E olha só, isso é importante porque a gente sabe o peso que o tema tem, né? A gente sabe as consequências que Aaron sofreu por conta do que a gente está marcando, né? Claramente isso. Só que, quando a gente se reúne, precisa realmente ser algo que nos motive de uma forma extremamente positiva. E a ludicidade tem a ver com isso, né? Então, a gente não pode deixar de se divertir, porque senão a gente perde a graça de estar fazendo o que a gente faz. Estão super certo, né, nisso. Tem que ter diversão, tem que ter leveza, tem que ter tranquilidade. Senão, não é Hacker Club, não é Hackerspace. Principalmente, eu sou apaixonado pela forma como o Nordeste faz política. É completamente diferente aqui do Sul. Nós somos extremamente retos, quadrados, tudo é muito sério, muito formal, etc. Né? Mas isso também é uma coisa que a gente tenta trazer, não apenas para a discussão do Aaron Swartz e dos temas que ele estava abordando na sua militância, mas a própria abordagem da tecnologia. Tu deixar de ver a tecnologia como algo frio, distante e só um objeto de consumo, seja ela física ou simplesmente um serviço digital, etc., para passar a ser uma ferramenta e principalmente um brinquedo, para passar a ser algo lúdico que tu pode trabalhar com, aprender com e brincar em cima dele. Né? Acho que esse é o nascimento do Hackerspace, lá dos Calsquetes, etc., é justamente isso. A ludicidade faz parte do nosso métier. Quando a gente perde ela, a gente perde um pouco da razão da própria existência, do que a gente está aqui para fazer. Né? Exatamente. E uma coisa que eu tenho percebido, pessoal, é aquilo que eu tinha comentado com vocês antes da gente entrar aqui na gravação, né?
nós temos uma certa responsabilidade. Claro que a gente não vai trazer para isso um peso que a gente também não vai suportar. Temos que construir isso junto, né? Para poder dividir a carga. De que a gente precisa realmente investir na formação de espaços como os nossos, nas periferias, em comunidades, né? Então, aqueles de nós que têm entrada nesses espaços, no meu caso, a minha entrada geralmente se dá muito pelas escolas públicas, né? Se dá muito pelos meus alunos. Sempre me coloco muito à disposição para poder contribuir, para poder auxiliar, porque a gente sabe que o nosso Hacker Club, para poder chegar a esses locais, tem uma série de questões de infraestrutura, negociações simbólicas, negociações culturais, porque nós ocupamos um determinado espaço da cidade, e cada cidade tem a sua comunidade, né? Tem o seu jeito de se organizar. Então, a gente precisa reconhecer, incentivar o máximo possível, sabe? Se colocar à disposição. Não que a gente precise ir a esses locais, é isso que eu estou dizendo, mas a gente precisa colocar muita disposição para conseguir fortalecer esses eventos, conseguir contribuir, né, para que ele cresça. Porque muitas, eu ainda tenho a percepção de que uma discussão tecnologicamente profunda, consciente, crítica, você não encontra ela ainda nos currículos formais, não encontra nas instituições públicas, ainda não. Então, a gente acaba sendo esses cantinhos da resistência, né? Esses cantinhos da contracultura, os cantinhos heterodoxos. Então, quanto mais a gente incentiva de princípios éticos, né, coerentes, eu acho que esse é o nosso papel, sabe, daqui para frente. Discutir tecnologia é uma coisa extremamente complicada. Né? Ela é eu discordo daquelas coisas que veem ela como externa à sociedade. Eu vejo elas como um fruto da sociedade. E dentro disso, a gente tem discussões que são extremamente importantes, que deveriam perpassar os cyberspaces. Né? Como é que a gente discute tecnologia frente à espacialidade, como tu está falando, frente à renda, frente à questão de gênero, frente a todas as outras questões que perpassam hoje a sociedade brasileira, né? etc, representatividade. E eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles do mate. Né? Como a gente pode olhar na sala, que a gente tem um recorte muito bem colocado de quem nós somos, certo? A gente tem alguma presença feminina, mas ela é pequena, muito pequena. Tá? A gente tem uma presença espacial muito bem definida na região central de Porto Alegre, esse tipo de coisa assim. A gente não consegue passar essas barreiras. Tá? Eu acho que a gente discute isso um pouco também. Acho que a gente tenta, inclusive, mudar isso, não muito... Assim, a gente tenta sempre criar um espaço que seja extremamente receptivo. Inclusive. Como é que é? A recepção é ótima, mas a atenção é péssima. Foi como se questionaram uma vez, né? Porque a gente é sempre muito efusivo quando alguém chega, mas depois de alguém chegar e fazer parte do espaço, para nós é ética hacker. Te vira. O espaço é teu, a gente começa a olhar como o espaço é teu já. E as pessoas meio que abandonam, né? Porque a gente não continua dando aquela receptividade. E é difícil entender o Mate Hackers porque a gente não tem muita estrutura mesmo. A gente é caótico mesmo, a gente organizou em cima da hora os equipamentos, o espaço, a organização, não tinha ninguém responsável pela organização de fato, né, do evento hoje, por exemplo, né, mas as coisas acontecem, né, querendo ou não. Sempre aconteceu assim. Sempre aconteceu. Tipo, eu tive que viajar, às pressas não consegui ficar para organizar. Aí o cara que ficou para organizar, a mãe teve que ser hospitalizada. Né? Então, assim, mesmo assim, o próximo saiu, entende? Sim. Mas o problema é, para as pessoas que vêm de fora, ou talvez para ter uma visão mais sensível, como a Cata está colocando, a gente precisa mudar alguns hábitos, ou encontrar pessoas que estejam familiarizadas com esse tipo de ação. Eu acho organização, ou não ação. Ou não ação, eu acho que tem várias formas de ação também, né? Eu acho que cabe a gente discutir diversos pontos também. Eu acho que o fato de a gente estar conversando aqui hoje é super importante e eu acho que é um espaço em que a gente precisa, porque hoje não é só... a gente precisa ter pautas claras também. A gente tem pautas claras no Mate Hackers, mas isso que tu falou é bem diferente da simplesmente proposta de movimento hacker, digamos assim. Como isso volta para a sociedade politicamente. Quais são as pautas
que a gente vai disputar na política, o que a gente pensa, por exemplo, da neutralidade da rede, dos gastos de publicidade para a eleição nas plataformas virtuais, favorecer... São duas coisas diferentes. Não, são coisas diferentes, mas existe espaço também para essas outras questões. A questão para mim eu não estou afim de discutir, eu estou afim de fazer acontecer, né? Principalmente nessa questão de inclusão. Né? Porque a gente não tem uma maior variação nos nossos membros, por exemplo. Sabe? Como é que a gente pode alterar isso? Entende? Mas não acho que seja uma... Cara, é impossível tu agir sem discutir, etc. Mas não acho que seja um ponto nevrálgico de como fazer a inclusão. Né? Eu acho que a inclusão ela tem que acontecer e teria que ser quase que natural, né? Não sei o que a Cacá acha disso. Eu acho, honestamente, que tem espaço para tudo. A grande questão é que nós não conseguimos fazer tudo. A gente tem inclinações e tem vocações, né? Então, por exemplo, isso que Joel comentou, né? E vocês também. Que a gente é um pouco caótico. Então, alguém que não entende bem como é que funciona acaba não conseguindo permanecer. E uma coisa que eu aprendi é que quando a gente fala de inclusão, é um movimento que ele tem que ser um movimento que tem dois lados, né? A gente se organiza para receber, mas precisa que as pessoas que estão também mostrando interesse também estejam abertas a entender aquilo que ela está vivenciando. Isso tira da gente um certo peso, porque às vezes você vê que você faz um monte de coisa e não tem reverberação. Então, depende exatamente do movimento, né? Dos momentos, depende das pessoas. Agora, é importante, sim, a gente consiga estabelecer um processo comunicativo em que a pessoa comece a comunicar com a gente. Inclusive, a Cecília, ela pesquisou vocês, né? Aquele trabalho que Cecília faz, ele mostra claramente isso. Tem uma parte que ela diz lá no trabalho dela, que ela, mesmo se sentindo acolhida no grupo, né? Ela, às vezes, não se sente incluída porque ela não entendia a linguagem do que estava rolando. E por que isso é importante a gente saber? Porque se a gente tem um espaço que é focado em uma única coisa, então ele vai ter pessoas que sabem fazer aquilo, que têm uma inclinação para aquilo. E aí volta no que você está comentando. A gente precisa discutir, sim, de uma forma mais ampla as questões políticas, sabe? As políticas públicas de tecnologia, as políticas de software livre, a gente precisa. Só que quem é de nós que tem conhecimento, que tem inclinação e que tem tempo para isso? Então, se no nosso grupo a gente não tem, a gente precisa fazer o que a gente faz. Vamos descobrir nos outros grupos quem é que faz isso. Vamos sempre sinalizar essa pessoa, vamos ouvir essa pessoa. Pô, não entendi nada disso. Vamos caminhar sempre, né? Conhecimento a partir dessa pessoa. Tanto que aqui no Raul nós somos 3 mulheres. Hoje nós somos 3. Por muito tempo nós fomos 2. Mas vocês podem ver que, basicamente, eu sou meio a pessoa que o tempo todo aparece. Porque eu sou professora, eu falo, né? É um pouco a minha obrigação. Então, às vezes, talvez dê a impressão de que o Raul é um cheio de mulher. Não é. Dá a impressão mesmo. Eu acho que é muito importante ter esse papel, né? Esse papel que faz é essencial, né? Exato. Então, não é, não. A nossa maioria aqui ainda é masculina, porque a história da tecnologia ainda é assim. Mas tanto que hoje, meninos, eu tenho refletido muito com o grupo, que, por exemplo, eu não vou mais fazer as discussões sobre os espaços, sobre o hackerismo, não vou mais, né? Porque agora eu quero focar mesmo em trazer mais mulheres para o movimento. E para eu trazer mais mulheres para o movimento, o que eu tenho que fazer? Eu não posso só ficar fazendo a palestra, eu tenho que chegar onde tem as mulheres, sendo que a maioria delas, eu já sei, que estão em situação de afastamento da tecnologia, não sabem se proteger, não entendem o funcionamento das coisas que têm em mãos, porque de nascença lhe foi negado o direito de participar, de estar incluída.
Então, eu estou nesse processo agora, né? A partir do próximo ano, eu quero entender um pouco mais sobre segurança digital para poder trazer mais mulheres para o movimento, né? E isso tem espaço no Hacker Club. E aí a gente tem também no nosso Hacker Club, tem gente que discute as questões políticas, né, de forma mais ampla. E é isso, a gente tem que conseguir trazer, permitir que essas discussões aconteçam nos nossos espaços, sabe? Eu acho que é isso. A gente tem que permitir que elas aconteçam, porque quando elas acontecem, vai trazendo gente interessada, né? Acho que é um pouco nesse movimento. Não é fácil, né? Mas... Não é fácil. Mas a gente tenta. O Toledo tá aí, né? Ele não sei se ele tá no chat aí. Em algum momento acho que ele vai a gente combinou de ele dar uma palavrinha também. Eu convidei o Toledo, né, do Instituto, para ele falar, né, um pouco do como é que eles estão se organizando, né? Inclusive eles que estão puxando esse evento hoje, né? E aí a gente está meio que como colaborando, né, para isso acontecer, né? Eu acho que o Raul também tá ajudando, né, nisso tudo. Mas a gente convidou o Toledo, né, para falar alguma coisa, né? Não sei se ele tá na verdade, a intersecção foi só para ver se ele estava por aí. Quando estiver por aí, ele pode dar um alô para a gente. Ele tá como apresentador também. Eu sei que ele tá online, né? Mas... Não, sim. Aí, ó. Você te pegamos de surpresa, Toledo. Tu quer fazer uma colaboração aí também para o assunto, falar um pouco sobre o dia de hoje? Cara, pra gente está sendo um grande prazer isso poder acontecer, né? Essa comemoração do Aaron Swartz Day, algo que a gente fazia um tempinho que a gente estava querendo consolidar já. Alguns de vocês participaram da Assembleia Nacional que a gente fez ano passado, que decidiu por abrir essa associação. E aí a gente escolheu esse nome, né? Aaron Swartz, só que a gente ficou, será que vai ser legal usar o nome dele? Vai ter algum problema com a família? A gente entrou em contato com a mãe dele e a mãe dele autorizou. Então foi uma coisa muito feliz para a gente saber que a gente pode usar o nome do Aaron tendo a chancela da mãe. Então esse é o primeiro Aaron Swartz Day que a gente faz, que a gente está tentando colaborar. A gente vai ter uma fala, inclusive amanhã, no hackathon oficial que acontece na sede do Internet Archive. Vamos falar remotamente, obviamente. Mas aí, colaborando com o que está acontecendo agora aqui, com a fala da Karina e tal, a gente precisa dar um jeito de conseguir chegar nessas pessoas que não estão muito próximas do assunto. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e uma pergunta muito comum que eu faço lá é: conhece Aaron Swartz? E as pessoas, não conheço. Senta aí que lá vem a história. E ontem a gente foi fazer a exibição do filme, do documentário dele, numa universidade de Direito. O pessoal não conhecia e sentiram que foi muito difícil para eles entender o que está acontecendo, entender, por mais que seja um documentário que não se trate de temas técnicos, né? Por mais que você não saiba o que significa aquela tecnologia, você consegue entender pela humanidade do negócio, pela empatia com o que aconteceu com eles. Mas foi muito difícil para eles conseguirem entender. Muitos não conheciam, ninguém de fato conhecia. E chegou aquela questão, né, do copyright trolls. E o escritório de advocacia simplesmente solicitou para o juiz: olha, a gente tem esses IPs, como é que faz? O juiz, libera aí o endereço, telefone e e-mail de todo mundo, e entrou com a notificação extrajudicial. E isso só demonstra a importância de conseguir chegar em todas as áreas, porque o judiciário não está preparado para lidar com isso. Ele não entende. Então, qualquer termo técnico faz com que o juiz caia na lábia de um troll dele. E aí a gente precisa conseguir bolar estratégias para chegar no pessoal da própria computação, do pessoal do direito, da pedagogia. A K já está dominando. E a gente precisa trocar uma figurinha com a K, principalmente, para saber como é que você consegue chegar nesse pessoal, como é que você faz, para a gente replicar em outras áreas também.
E aí, só dando um passando sobre o Instituto, a ideia é que a gente consiga focar bastante em educação mesmo, gerar cursos online gratuitos, pesquisas, colaborar com o máximo possível de hackerspaces. Por isso a nossa aproximação com o Raul, com o Matt Hacker, com o Dumont, que vai ceder o espaço para a gente na Campus Party. Tem o Oshi, tem muito hackerspace aí que a gente está tentando chegar para colaborar, para tentar potencializar todos e fazer essa cena crescer no Brasil. Então, a gente quer ser uma espécie de hub, um motorzinho para conectar todo mundo e ajudar a crescer muito. Legal. Como é que o termo que o pessoal chama mesmo? Omnichannel, né? Hoje o mundo é omnichannel. A gente tem o Lucas aí, que hoje está lá, ele faz lives, né? Então ele é o nosso influencer do Mati Hackers, né? A Cá, eu acho que pode falar talvez um pouco dessa experiência, né? Como é que tu... Eu acho que eu não sei se eu estou errado, né? Mas acho que a tua inserção, teus contatos, eles também têm muita relação, claro, da comunidade hacker que tu está inserida e também da academia, né, cara? Eu acho que tu tem muito esse laço e contato e pode talvez falar da importância da academia também nessa relação com a sociedade, né? E não aquele academia isolada lá, né? Da Torre de Mármore, não sei como é que é. Mas é isso, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Só que antes de comentar isso, assim, que tá chegando perto do meu horário de sair, eu preciso agradecer muito o Toledo e o pessoal originário do Partido Pirata, do qual eu fiz parte eu fiz parte do Partido Pirata no iniciozinho, pela parte de comunicação aqui na Bahia, né? E foi exatamente a convivência com o Partido Pirata que me juntou com o pessoal que veio a ser Raul, Hacker Club, né? Então, e aí quando o Manfilho ele trouxe a notícia do Instituto Aaron Swartz, ele já trouxe falando também, né, de a gente poder fazer a marca desse dia e tudo mais, a gente ficou super interessado. E aí, Toledo, vou fazer uma fofoca aqui. Manta devendo para a gente umas informações aí sobre o Instituto, viu? Depois, então, a gente vai te convidar para poder contar para a gente um pouco mais, que a gente ficou bastante interessado em colaborar também, fazer parte dessa grande rede, né? E aí, do ponto de vista do que eu faço, que é formação, eu estou super disponível para a gente poder trocar experiências, mas eu quero mostrar para vocês uma coisinha, bem rapidinha. Você pode devolver para mim a apresentação? Só mostrar para vocês umas coisas que eu tento fazer. Porque, lembrem, eu sou pedagoga, né? Discuto sempre na área de educação com tecnologias, mas tudo que eu faço, eu coloco questões provocativas em relação à tecnologia. Isso aqui é uma palestra, o título é Olhares e Fazeres, Inovações na Formação de Professores. Olhem isso, questão de inovação na formação de professores. Aí, lá no slide 15, eu digo quando é importante incentivar a curiosidade. E a curiosidade não é só fazer pergunta, é questionar, investigar, criar e compartilhar, beleza? O próximo slide é esse aqui, ó. Esse é o próximo slide de uma apresentação que eu faço, que eu estou discutindo educação. Porque eu estou falando para professores, é bonito quando eu falo com essa fotinha linda aqui desse menininho, inclusive é meu filho aqui mais novo. Aí vamos fazer isso com as crianças, mas olha o resultado da curiosidade aqui. Sabe, gente? Então, as minhas palestras hoje, elas são desse nível. Oi, desculpa. Muito forte essa imagem, né? O MIT, né? A responsabilidade da instituição, né? Que, na verdade, se isentou, né? Se isentou e foi também responsável por essa tragédia. Exato. Então, aqui, esse é um tema que, a princípio, não tem nada a ver com formação de professores. Tem a ver, sim. Claro que tem a ver. Por quê? Foi por conta da curiosidade. Olha a frase dele, né? Seja curioso, leia muito, experimente coisas. Olha, foi o que aconteceu com ele, né? Então, isso acontece nos nossos processos formativos, na educação que a gente dá. Isso vai sendo entranhado na gente a partir de diversas formas culturais, do nosso sistema econômico, sabe, nosso sistema social, educativo. Então, a gente tem o tempo todo que trazer isso, né?
Aí depois você dá sequência, mas você tem que... A gente precisa mostrar que a gente entende, que a gente está preocupado e que essas coisas a gente é contra, sabe? A gente tem que se posicionar, sabe? Então eu faço isso o tempo todo. Minhas palestras sempre têm algumas imagens assim provocativas para fazer o pessoal pensar no que a gente está fazendo com as tecnologias e o que a gente está permitindo que as tecnologias façam com a gente, né? Não elas em si, mas aqueles que as dominam. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, enquanto a gente não conseguir inverter, pode ser que um dia a gente consiga. Eu sou utópica, gente. Acho que todos nós somos um pouco. Mas a gente precisa falar, a gente não pode desistir, né? Desistir disso. Então é isso, pessoal. Eu queria ficar mais um pouquinho com vocês, mas a gente tem que ir lá fazer nossa presença na Bienal do Livro com essas máscaras do Aaron. Mas imagina, cara, a gente agradece muito, né? Eu acho que em nome de todo mundo aqui, a gente ficou muito feliz. Na verdade, superou todas as nossas expectativas do dia de hoje.